Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 19 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passam a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Aproveita para seguir o nosso canal do YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Eu vou conversar com Ricardo Brum. Ele é advogado há 22 anos, graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo, especializado em Direito Tributário, Direito Civil e Processo Civil. Ele é mestre em Direito Empresarial Societário pela Faculdade de Direito Milton Campos e foi professor de Direito Societário na Faculdade de Direito de Vitória de 2003 a 2015. Ele foi presidente da Comissão da Sociedade de Advogados e secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Espírito Santo. E ele é especializado em mediação pela Harvard Law School. Ele é sócio da Brum Kister Marques e Fragoso Advogados, uma banca oriunda da fusão de duas fortes advocacias capixabas que tem como propósito resolver o problema das pessoas para que elas tenham tempo e energia para fazer o que fazem de melhor numa advocacia voltada para resultados. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast, estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, a Brum Kister Marques e Fragoso e o futuro da sociedade de advogados. Ricardo, seja muito bem-vindo para o Papo de Sócios. Quero te agradecer por estar aí dedicando esse tempo aqui para a gente bater esse papo, né? Falar de tantas coisas que são importantes para a advocacia. Você que é um mergulhado na advocacia, desde OAB, escritório, vida, vem de uma família jurídica, né? E, enfim, palavra com você, só para você dar as boas-vindas e a gente começar nossa troca. Obrigado, Lara. Eu fico honrado pelo convite, tá? Você e o Rodrigo, enfim, a Selen Bertozzi que participou de toda a minha história, né? Que vira e mexe, está aí com a gente ajudando a construir isso. É uma honra, é uma alegria poder estar aqui e ter sido escolhido no meio de tanta gente que você conhece, ter sido convidado aí para trocar essa experiência. Então, eu fico muito feliz. Obrigado Fruto de de verdade. admiração, pode ter certeza disso. E aquela história, né? O objetivo aqui do Papo de Sócios é conversar com pessoas que já rodaram um certo tempo de vida, que já estão na carreira há muito tempo. Você está aí mais de 20 anos atuando como advogado. E quem olha o Ricardo, assim, conhece hoje, fala assim: nossa, foi fácil chegar aqui, foi tranquilo, né? Suave. E a gente sabe que não, né? Você foi um dia estagiário, né? Isso começou lá atrás. Então, assim, para a gente iniciar, e eu te conheço, sei da tua história, conheço tua família, e é muito legal a gente ter essa memória, né, tão fresca nessa nossa jornada juntos aqui, mas eu queria que você contasse coisas desse início. Como é que foi? Foi fácil escolher a advocacia? Teve dúvida? Como é que foi esse começo? Meu pai, a família jurídica é meu pai, né? Meu pai era advogado. Meu pai é da época que, doutor Geraldo é da época que você sabia um pouco de tudo, né? Então ele fez um curso técnico de contabilidade, fez uma faculdade de administração antes de fazer direito. Então meu avô tinha um pequeno escritório de contabilidade que meu pai assumiu, mas logo em seguida foi contratado para trabalhar para um grupo e foi ser contador desse grupo empresarial. E enquanto contador, fez faculdade no final de semana. E aí na faculdade conheceu minha mãe e tal. Então, quando eu venho para o circuito, meu pai está terminando o direito, 76, né? E ele fica empregado e cria, eu e minhas irmãs, nós somos em três irmãos, ele fica empregado até 97. Em 97, eu estou no terceiro ano de faculdade. Aí, voltando assim, eu entro na faculdade de Direito,
fiz um primeiro vestibular de medicina, graças a Deus não passei, mas fiz ainda no segundo ano. E aí, quando eu vou fazer cursinho, eu escolho fazer direito, porque eu trabalho com meu pai naquelas férias, né? Sempre trabalhei, mas trabalhava no consultório de médico da minha mãe. Eu fazia as férias da secretária no verão. E aí, quando a gente chega nesse último ano, que eu não tinha passado na faculdade de medicina, ao invés de trabalhar com minha mãe, eu vou trabalhar com uma amiga do meu pai. E aí eu acho que eu me encontrava melhor vendo aquilo que essa amiga do meu pai, que era advogada, fazia, do que vendo o que minha mãe fazia. E escolho fazer direito e faço direito. Mas passo na faculdade pública por segundo semestre. E aí minha tia, meu pai, pega, você fala, ó, eu passei no vestibular em dezembro para começar a aula em agosto, setembro. Ele falou, não, você vai para o Rio. Minha tia tinha uma farmácia de manipulação e você vai trabalhar com sua tia. E aí eu fui ser estoquista, fazer fórmula, vender nas farmácias. Aí fui cuidar do financeiro e etc, etc. Eu volto para ganhar um pouco de dinheiro, vou dar aula de inglês e vou fazer faculdade. E continuo indo para o Rio todo final de semana para trabalhar. O combinado com meu pai e com minha tia era que eu ia 3 finais de semana por mês. E hoje a gente pega avião daqui e dali. Naquela época eu saía do ônibus para o Rio às 3 horas da tarde, chegava lá às 11 horas da noite, descansava, trabalhava sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro e voltava no ônibus de domingo à noite. Chegava aqui na segunda-feira para começar a ir para a faculdade, dar aula, etc. E por que eu estou contando essa história? Porque começa a faculdade e eu vou estagiar com um amigo de faculdade, mais velho, da idade do meu pai, Lourenço. E Lourenço, ele era administrador de empresa e dava consultoria administrativa em vários negócios. E eu vou ser estagiário dele. E eu chego à conclusão que eu queria ser empresário, que eu não queria fazer direito. Sabe quando aquela história que você diz? Só que o que acontece? Numa determinadas férias, o Lourenço falou, preciso te dar férias, eu vou te dar férias. Eu falo, cara, eu não quero férias, eu quero trabalhar. E ele fala, não, eu vou te dar férias. Aí eu volto para casa um dia e fico falando, bom, eu estou fazendo direito, meu pai não é dono de empresa. Então, essa história de ser empresário, eu preciso cair na real. E aí vira que meu pai fala assim, pai, eu vou arrumar um estágio. Se você não me arrumar com um amigo seu, eu vou arrumar com alguém. Ele fala, não, vai trabalhar com o Adriano. E aí eu vou trabalhar com um amigo dele que tinha um escritório. Isso aí nós estamos falando do final de 96, meados de 96. E eu trabalho com o Adriano até abril de 97, quando a empresa que o papai trabalhava decide mexer na sede e levar a sede para Belém. E aí meu pai falou, não vou levar, eu tinha 20, minha irmã tinha 18, minha mãe médica, enfim, toda a vida estabelecida. Ele fala, não vou para Belém. E aí eu vou fazer o quê? Vou montar um escritório de advocacia. E aí eu digo, opa, esse é o meu cavalo arriado. E aí a gente monta o escritório de advocacia no meu quarto. Meu pai, que ganhava, hipoteticamente, 10, passa a ter uma remuneração fixa de 1,5. E a gente, enquanto família, vive aquele estresse de agora, e agora, e agora. A gente monta o escritório no meu quarto, porque não queria assumir custo e tal. Hoje a gente fala de home office como sendo algo normal. Naquela época, você não tinha coworking, você não tinha nada. Você tinha um computador de mesa e uma impressora no meu quarto e o resto era na batalha. E ali a gente começa. Então, essa empresa que ele trabalhava traz o primeiro contrato, né, que era esse contrato de 15% daquilo que ele ganhava. E aí ele procura as relações dele, consegue um ou outro contrato, e naquela época eu boto na minha cabeça que o que tinha necessidade de acontecer era a gente conquistar clientes. Então eu boto na minha cabeça que eu tinha que vender. E aí eu ia para os meus colegas de faculdade, que eram filhos de empresário, e falava, pô, deixa eu conversar com seu pai, que a gente está montando um escritório e tal. E ali a gente vai começando. Isso você é acadêmico ainda. Acadêmico.
A gente monta aí, enfim, a gente acaba comprando uma sala pequena, né? Bota, era meu pai, eu, e aí a gente contrata, ao invés de contratar um estagiário, a gente contrata um advogado. Por quê? Porque como eu era estagiário, eu não podia fazer audiência sozinho. E na época a gente tinha que fazer civil, trabalhista, etc, etc. Então a gente convida, na época, um xará meu, o Ricardo. E o Ricardo, a gente ia para as audiências, ele sentava do meu lado e eu fazia audiência, porque o contato com os clientes era transmitido do meu pai para mim. Então eu tive essa facilidade dele me abrir as portas do relacionamento e como eu sempre fui muito abusado, eu acabava dizendo, não, eu vou fazer, eu vou fazer. Então, eu me lembro de situações em que eu briguei com juízes trabalhistas e eu era estagiário, não podia nem assinar as atas. E aí a coisa vai começando, vai começando. E esse todo começo, ele é muito difícil, né, Lana? Assim, não é fácil. Então, eu me lembro que nos primeiros anos, a gente dizia assim, não, vamos trabalhar sem folga e sem final de semana até a gente botar as coisas em dia. E aí a gente, num determinado momento, falou assim, cara, nós estamos trabalhando há 7 meses, todo sábado e todo Esse um domingo, dia ele não vai chegar assim, né? Não, não é e a assim. gente não botava em dia. E aí, num dado momento, a gente falou, não, pô, vamos dar uma descansada, vamos parar esse final de semana. E aí você vai, as coisas vão dando certo, aí você contrata uma pessoa, aí você chama para ser estagiário. Aí eu chamei o Leonardo, que hoje é o Marques do escritório, né? Foi nosso primeiro estagiário. E aí depois veio o Rodolfo, que está com a gente há 20 e tantos anos, veio a Alessandra, que ficou 12, 13 anos, todos eles você conheceu. E aí a gente vai montando o time, montando a estratégia. Hoje aí nós somos em 40 advogados, 60 e tantas pessoas, 65. Você sabe que, E aí assim, a gente olha para trás. ouvindo essa história, e talvez muitas pessoas que assistam esse nosso papo estão no começo da carreira, né? E essas dúvidas iniciais, elas são muito naturais. Se a pessoa já não nasceu lá e está com 6 anos e fala assim, vou fazer medicina, vou ser médico e leva isso para o resto da vida, e você é influenciado, a mãe de um lado, o pai de outro, universos completamente diferentes, o quanto que é legal você experimentar, né? Você vai, experimenta, vê, testa, vê, compara e as coisas vão seguindo e de repente você, tendo teu pai convivido com empresa há tanto tempo, você de alguma forma tocado em empresa em algumas situações, seja a farmácia, seja o consultor, né? E você forma um escritório empresarial, né, Ricardo? Desde o início, ele com essa pegada de visão empresarial. Não que não tivesse um ou outro caso, pessoa física ali, mas a essência do escritório é empresarial, né? Na verdade, assim, a gente não escolheu isso, né? Meu pai, o primeiro cliente era a empresa que ele trabalhou durante 20 anos. A segunda era a empresa que ele tinha trabalhado durante 10 anos. Então foram os dois primeiros clientes. E aí uma coisa puxa a outra. Sabe, Lara, assim, eu tenho uma crença é que a gente perde muito tempo tentando tomar decisões e o que que eu quero. Eu vejo, às vezes eu converso com jovens advogados, com os meus alunos, converso com não sei se eu faço trabalhista ou se eu faço isso, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E eu tenho uma crença que assim a vida vai escolhendo para gente, a vida vai te colocando e você vai fazendo bem, ela vai te abrindo portas e você se dedica, ela abre portas e você se dedica de novo, ela abre portas. Quando você acorda um dia, você construiu uma trajetória. Então eu não virei e disse assim, eu vou, sabe, fazer. Eu não tinha essa opção. Enquanto família, a gente tinha que acordar cedo e batalhar e não sei o quê, porque tinha que pagar conta, tinha que manter padrão de vida, tinha que fazer as construções. Então, não foi um negócio assim que eu acordei um dia e disse: vou ter um escritório empresarial. Eu, na verdade, botei na cabeça que eu tinha uma oportunidade e que eu precisava trabalhar em cima dela. E aí foi acorda cedo,
vai dormir tarde, trabalha, prioriza, paga o preço que tem que se pagar, porque eu me lembro que a minha namorada da época dizia assim, pô, eu preciso ficar com você. Eu falei, olha, você tem que arrumar outro namorado, porque eu preciso trabalhar, eu preciso construir. Eu estou na fase de plantar, então se você não quiser plantar junto comigo, não dá, porque eu não posso abrir mão disso agora. Então você vai pagar preço, você vai pagar alguns preços. Eu tenho uma história que é, que me ilustra muito o que eu quero dizer. Eu já era um pouco mais velho, já tinha um apartamento na praia, mas eu devia ter 29, eu ainda era casado, primeiro casamento, eu separei com 32, então eu devia ter 28, 29, um pouco mais, um pouco menos. Eu tô com um casal de amigos na praia, num sábado, perto do Ano Novo. E aí eu recebo uma ligação de um cliente me chamando para almoçar na casa dele, que era próximo, numa cidade de praia próxima de onde eu tinha um apartamento. E aí eu viro para essa amiga que trabalhava comigo e falo assim, fulana, vamos, eles convidaram, você trabalha junto com eles e tal, e tal, e tal. Aí ela falou, minha mãe fez não sei o quê, e tarará, tarará. Virei para mim, então, esposa, e falei, e aí, vamos? Ela falou, não vou não. Aí eu falei, então tá bom, eu vou. Saí da praia, peguei o carro e fui almoçar com o cara. Quando eu chego em casa, à tarde, a, a conversando com minha ex-esposa, ela vira e fala assim, fulano falou que quem tem que fazer isso de ir almoçar lá é você, porque você é sócio. Aí eu olhei e falei, pois é, na verdade não é isso. Eu sou sócio porque eu faço essas coisas. Eu não faço essas coisas porque eu sou sócio. Eu sou sócio do escritório porque eu desde sempre me dispus a fazer essas coisas. Porque se eu não tivesse me disposto, o cara não ia estar ligando para mim, o cara ia estar ligando para o meu pai. Então, se ele está ligando para mim, é porque eu já fiz esse processo de transferência daquilo que era o meu pai para mim. Então, assim, isso foi uma das coisas que ilustrou. Então, as pessoas, os jovens têm dúvida, eu digo, cara, baixa a cabeça, o que você tem na frente faz muito bem, faz mais do que os outros, porque as portas vão se abrir. O seu chefe vai olhar para você e vai dizer, pô, esse moleque é diferente. Vamos abrir essa porta, vamos não sei o quê, vamos... Ou o cara com quem você está lidando vai abrir essa porta para você. Mas a vida vai abrir as portas desde que você acorde cedo, faça mais do que os outros, faça bem, se dedique, parará, parará, parará. Não canso de repetir. 1 hora a mais por dia durante uma semana não muda nada. 1 hora a mais por dia durante um mês não muda nada. 1 hora a mais por dia durante um ano talvez comece a criar alguma diferenciação. 1 hora a mais por dia por 10 anos te coloca num patamar absolutamente diferente. Então, é isso. Ninguém vê, todo mundo vê as cachaças que eu bebo, ninguém vê os tombos que eu levo. É bem por aí. Então, assim, ninguém vê e ninguém sabe que eu tive que pegar um avião domingo agora, com 20 e poucos anos de estrada. Eu largo minha família, pego um avião domingo, 6 horas da tarde, porque eu precisava ir para Maringá para fazer uma visita técnica numa determinada empresa ontem o dia inteiro, para pegar o voo 9 horas da noite, para chegar aqui 1 hora da manhã, para 9 horas da manhã fazer outra reunião, e assim segue a vida. Então, todo mundo vê as cachaças que eu bebo e ninguém vê os tombos que eu levo. Essa é mais bem por aí. verdade. Eu acho que tudo isso que você está falando faz tanto sentido, porque a gente que circula em muito escritório tem sempre aquela coisa assim, né? O sócio, e aí eu já queria entrar que a gente conversasse um pouco sobre o escritório, como ele está hoje e tal. Como existe uma demanda grande quando você é bom no que você faz e que você, né, tem esse espírito de volume de trabalho de qualidade, que naturalmente o retorno vem, 2 mais 2 igual a 4 nessa conta, né?
Não tem como falhar. A fórmula mágica do trabalho bem feito e do trabalho em volume faz com que você tenha realmente um retorno, né? E aí o desejo é falar assim, poxa, vamos ampliar a equipe, vamos. E eu assisto muito esse movimento de vou apostar nesse advogado, nessa advogada, vou fazê-lo sócio, por exemplo, esperando que ele, depois de assinar um papel, ele comece a se comportar como tal. Não existe isso, né? A pessoa ela é antes de ser, né? Ela tem que manifestar essa independente de qualquer coisa, ela vai ser, e naturalmente que quem está em volta reconhece e acaba colocando no lugar certo, né? Como é que você É, vê isso? É bem isso aí. assim, Clara, é aquilo que eu falei da história da advogada lá na Isso. praia no final de semana, dizendo assim: eu não vou fazer porque eu não sou sócia. O dia que eu É for ele que é sócia, sócio, talvez tem que eu fazer. resolva. Então, agora, assim, é muito interessante porque a nossa história de escritório, ela. E hoje eu passo por um momento, assim, eu tenho 47. Quando a gente montou o escritório lá no meu quarto, Quarenta e meu sete pai tinha. advogados, né? Você não tem 47 anos. Não, Vamos deixar claro, assim, tem. só. Não, eu tenho Ah, você está quarenta com e 40. sete Meu anos. Deus, Ricardo. Socorro Tô já. velho. É. Não vamos entrar nesse mérito, não, Lara, Ah, eu achei que era porque 47 advogados. Falei, não, não. Hoje deve ser 41, 40, beleza, deu 42, quase um. 39. Eu já nem acompanho mais com tanta precisão. Mas o fato é, eu tenho 47. Quando a gente montou o escritório lá no meu quarto, quando eu contei, meu pai tinha 47. Então eu começo a viver algumas coisas profissionais e lembro daquilo que ele sim, que eu imaginava que ele estava sentindo e como é que eu me sinto hoje, então eu faço algumas reflexões. E eu mudei muito, especialmente de um tempo para cá. Eu apostei muito em algumas pessoas junto comigo desde o início, tá? Então apostei muito no Leonardo, que está comigo desde 99, então já vão para 24 anos juntos. O Rodolfo, que entrou em 2001, 2002, a Alessandra, que entrou em 2000, ficou com a gente até 2017, 2016. Então, assim, a gente tem uma relação estável. E essas pessoas, elas se tornaram sócias muito cedo. E elas também passaram por um processo de amadurecimento e uma necessidade de amadurecer. Eu, a gente aqui no escritório, e até antes da fusão, e eu chego na fusão, a gente trabalhava com sócio-serviço, sempre trabalhou e sempre teve a crença de que a atividade que a gente tem demanda com que as pessoas se sintam responsáveis, porque ela é uma atividade eminentemente de pessoas. Tá? E a gente acha que qualquer coisa que você possa fazer para criar um vínculo e uma necessidade, um desejo de comprometimento, ela deveria ser feita. Mas, em 2008, a gente faz um acordo de sócios em que meu pai sairia da sociedade com 70 anos. Quando meu pai está chegando nessa fase, eu olho para dentro do escritório e digo assim: bom, sem ele, como é que ficam as características das pessoas que montam essa sociedade? E quando eu faço esse olhar, eu achei que a gente devia tentar uma coisa diferente. E eu passo por um processo de fusão com o Caio Custer, que você também conhece, que vocês também assessoraram, e a gente faz o processo de fusão. E eu já tinha assessorado empresas em fusões, aquisições, etc. Mas quando você vive essa realidade, você descobre. Para mim sempre foi intangível cultura. A gente fala muito, mas o que é na prática a cultura, né? E eu fui descobrir o que era, na minha percepção, depois que eu fiz a fusão. Cultura, para mim, hoje, é o modo que a gente faz as coisas que já está enraizado e que a gente nem percebe e a gente nem discute, porque a gente já sabe que é assim. Então, a gente não discutia regime de férias e de descanso há anos. Há anos. A gente não discutia quando o escritório fecha, quando o escritório não fecha, se não fecha. Faziam mais de década.
porque a gente já tinha isso enraizado, decidido, funcionado e tal. A gente faz a fusão com o Caio, a gente passa a ter que rediscutir tudo, inclusive qual é o tratamento, o regime, como é que a gente faz com os sócios, com os advogados, com não sei o quê, com não sei o quê. Com não sei o quê. E aí, dentro de um âmbito em que a gente tinha 18, 19 advogados, a gente já tinha chegado a 30 advogados e a gente voltou a 17, 16. Eu acho que quando a gente faz a fusão, a gente tinha 17 advogados, ele tinha 8, 9 advogados, então a gente faz a fusão e a gente dá um salto de cara para 30 advogados, 28 advogados e botar todo mundo dentro do mesmo olhar, da mesma cultura. E uma das discussões que a gente tem e continua tendo é quem são meus sócios? Qual é o papel dos meus sócios? O que eu quero dos meus sócios? O que fazem os meus sócios? E essa é uma ongoing reflexão de momento, né? O fato é, a gente continua fazendo essa reflexão, discutindo. E hoje eu tenho muito claro o seguinte: eu quero sócios do meu lado que tenham a capacidade de fazer chover, em outras palavras. Quem eu quero olhar para o lado e ter do meu lado e dizer assim, não, esse é o cara. É o cara que na hora que eu não estiver dando conta e que eu não estiver resolvendo, eu sei que ele vai me cobrir e vai resolver. Em todos os aspectos. Eu quebrei a perna, tinha uma reunião no cliente, alguém tem que ir lá fazer essa reunião e tem que chegar com tamanho, com responsabilidade, com postura, com atitude e tal. Cara, meus prospects, as prospecções que eu estava fazendo não rodaram e tal, a gente precisa fazer a meta, precisa bater a meta não sei o que. Quem é o cara que vai dizer, não, eu vou botar debaixo do braço e eu vou te cobrir? Se eu não fiz dinheiro esse ano, esse mês e tal, quem é o cara que vai fazer no meu lugar? Então, esse é o cara que eu vou olhar do lado e vou dizer assim, não, esse é o sócio de capital que eu quero do meu lado. Esse é o cara que eu digo assim, não, ele vem fazer. Obviamente que você vai crescendo no escritório, você eventualmente vai pegando características diferentes. Você tem, no nosso caso aqui, por exemplo, o Rodolfo, que é o super técnico, é o cara que entende de, é o gênio que entende de tudo. Você tem o Leonardo, que é o super especialista em tributário, que escreve que não sei o quê. Você tem pessoas que estão mais, o Fabrício hoje que faz mais um papel de gestão aqui dentro, você vai meio que compondo. Mas, de uma certa maneira, você tem que ter os caras que dizem assim, olha, eu vou, isso aqui é a minha vida, é isso que eu vou fazer acontecer, é isso daqui que eu vivo. Então, especialmente nos escritórios menores, quando eu penso assim, o cara vai ser sócio, ele vai fazer chover. Ele está ali por escolha, ele não está ali porque precisa. Porque se ele resolver dar na telha, o que mantém a unidade? Eu sempre brinco dizendo assim, gente, são 30 dias de férias. Mas eu já estou adiantando, eu sou abusado. Se eu tirar 40 dias, eu não quero ninguém reclamando. E aí, por que os caras aceitam? Por que eventualmente a gente aceita? Porque se eu estou aqui por escolha, eles também estão aqui por escolha. Porque no dia que eu der na patalina dele, que eles não fizeram, falar, meu irmão, não preciso de você, não. Esse é o sócio que eu quero. É o cara que está aqui porque ele quer estar aqui. E não porque ele dependa de mim. É porque a gente se completa, é porque a gente é melhor junto, é porque a gente está melhor junto. Esse é o sócio que eu quero ter. Né? Se o sócio está aqui, depende de mim, ele vai ser um minoritário, ele vai assumir um outro papel, a gente vai ter um combinado em que ele tem aquela necessidade e tal, e isso está tudo certo, porque a gente precisa de pessoas que se complementem. Mas, de uma maneira geral, vai ser sócio quem escolhe estar ali, não quem precisa estar ali ou porque está ali porque é bom. Né? O sócio completo é aquele que eu escolho. Eu poderia estar aqui, eu poderia ter meu escritório, eu poderia pegar e ir para um outro escritório que ele ia me querer, mas eu quero e acho que estar aqui é uma boa. Até porque num ambiente assim, e eu acredito, trabalhando nisso há muito tempo, que a advocacia como um todo ela foi amadurecendo
sobre o que é a tal da sociedade, porque antes era meramente, em muitos escritórios, precisa de alguém para assinar aqui, para a gente virar uma PJ, para poder emitir uma nota e tal, e o cara lá com 1%, a sociedade era para dividir resultado, e não para dividir responsabilidade do negócio, né? E esse papel político ele é muito importante, porque as decisões que se toma numa posição de sócio, de dono, né, de sócio de capital, ela reflete em todo mundo. Então, quando você, com a tua visão de negócio, fala, olha, está na hora da gente fazer uma fusão, isso é uma decisão de sócio de capital, porque você está num movimento que não é um movimento fácil, a gente sabe que o movimento da fusão não é fácil, é você, como você bem falou, né? Você trazer regras invisíveis que já existem aí há muitos e muitos anos, tanto para um escritório quanto para outro, e você compatibilizar isso, e você fala assim, tá, eu tenho algumas regras aqui que eu nunca nem parei para pensar, imagina, já está aí, já tá, todo mundo já sabe, e o outro também, e a gente vai ter que entrar num acordo aqui, porque pode ser que aqui faça mais sentido, e o ato de ceder é um processo importante na fusão, né? Mas o sócio de capital é aquele que vai assumir todos esses riscos de um movimento estratégico e que tem que ter muita responsabilidade nisso, e não é qualquer pessoa que vai ter essa condição. Eu concordo com você que o advogado que faz chover, né? Ele é ultra importante porque a gente está falando de primeira coisa, não adianta nada ter cérebros ali maravilhosos, incríveis, se você não tiver o cliente, não tiver o cliente te pagando o honorário que vale aquele serviço. Então, mas eu fiz um doutorado, tá, mas se isso não converter, teu doutorado ele não vai ter uma utilidade prática. Então, precisa do cliente, precisa do fato concreto, precisa de alguém acreditando que você é a pessoa que vai resolver o problema dela, né? Então, ter esse discernimento faz a gente tomar melhores decisões nessas escolhas de, pera lá, quem é o sócio? De que sócio a gente está falando? Que grau de importância ele vai ter dentro da estrutura, em termos de tomada de decisões, porque também não adianta eu que não tenho risco nenhum para correr, nem em nível pessoal, às vezes, né? Que eu sou sócio de 0,5%, coisa assim. Então, o risco que você tem, você está colocando em jogo muito pouco da tua vida, né? E o sócio que está, o sócio de capital, ele coloca tudo em risco. Ele está colocando o patrimônio dele, muitas vezes, em risco numa decisão, né? Então, a gente está num processo de evolução, e você, como você é especialista em societário, você vê isso nos outros, né, acontecendo, empresas familiares, que a gente vê como é que funciona, enfim, nem todo mundo tem esse colocar a pele em risco pela sociedade, e significa correr atrás e trazer mais comida para dentro, né? Eu tenho uma abordagem do Rainmaker, né, que eu falo, olha, a gente tem que... Vai ser muito difícil ter essas 4 habilidades num mesmo CPF, ou numa mesma OAB, né? Ele tem que ser um finder, então tem que estar o tempo todo farejando o negócio, tem que estar o tempo todo de radar ligado, informado, etc. Ele tem que ser um binder, porque também não adianta a gente conquistar o cliente e eu não manter esse cliente. Então, eu tenho que fazer o processo de manutenção, ir lá para o jantar, é no 1º de janeiro? Você está fazendo manutenção, você está dizendo para o teu cliente, você acertou na escolha, eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui para a gente conversar, tem coisa para a gente fazer. Mas eu também tenho que cuidar da minha equipe, porque também a coisa vai crescendo. Se eu não tiver pessoas que estão alinhadas ali para fazer a parte técnica, também a coisa desanda, porque a gente não dá conta de tudo. Além disso, eu preciso ser um minder, né? Tem que tomar decisões estratégicas jurídicas. Vem um caso, e aí? Tem que ter o cara que sabe fazer, que tem a especialidade. E você tem as decisões de gestão também. E aí, troca de software? Vamos mudar tudo? E aí, vamos criar uma controladoria? E aí, vamos fazer o que com a grana? Vamos fazer um orçamento? Não vamos gastar tanto. E você tem que ter
quem faça o trabalho técnico muito bem feito, né? Então, quando você tem essas 4 habilidades numa única pessoa, esse é o cara que faz chover e realmente ele manda muito bem e ele tem essa autonomia, né? Como é que você vê? Assim, Lara, assim, eu, de uma certa forma, tenho tentado desmistificar a necessidade do cara ser sócio de capital. Uhum, O que eu quero dizer com isso? Assim, eu tenho sócios de serviço que estão conosco há 10 anos, que são essenciais, são fundamentais para o desenvolvimento do nosso negócio. São pessoas que eu não gostaria de abrir mão em hipótese nenhuma, que só vão deixar de trabalhar comigo, conosco, se eles tomarem uma decisão ou se o mundo se transformar, porque eles são essenciais. E é isso que compõe um grande, um escritório sólido, de tempo, saudável, etc. É você, de uma certa forma, reconhecer o potencial que as pessoas têm. E aí eu coloco isso, de uma certa forma, para dizer assim, eu não sou contra e não acho que a gente não deva ter sócios que tenham características específicas. Um minder, um finder, um binder, e etc, etc, etc. Mas se eu pego um jovem e digo assim, o que você precisa fazer para ser sócio? Eu vou te dizer assim, você precisa se tornar essencial no sentido de dizer assim, cara, eu estou aqui porque eu escolho estar aqui, não é porque eu preciso estar aqui. Porque se eu não... Esse cara, ele é dono da sua própria vida e ele naturalmente vai ser um sócio completo. Mas eu acho que é muito difícil e é muito efetivamente difícil você encontrar as pessoas que tenham todo esse perfil. E normalmente são aquelas pessoas que você olha e diz assim, não, aquele é o dono do escritório. Agora, mesmo que hoje digam assim, ah, você é o dono, ou você e o Caio, o Léo e o Pedro são os donos, ou você e o Caio são os donos, a gente não faz isso sem esse time, sem essas relações de 20 anos, sem as relações, etc, etc, etc. E aí eu acho que a gente tem que também, de uma certa forma, especialmente como o escritório vai fazendo, dar uma desmistificada do que é esse negócio de sócio-capital, do que é, qual é o percentual que eu tenho, qual é o percentual que eu deixo de ter, desde que o nosso combinado ele seja justo com todo mundo. Então, eu brinco dizendo assim, o cara que é um minder, que é um cara foda técnico, ele vai ter a relevância dele, e até porque se ele é muito bom tecnicamente, a chance que ele teria de sentar a bunda numa cadeira e fazer um concurso público é enorme. Então, ou eu pego e digo assim, cara, você não precisa fazer isso, você pode ficar comigo, porque você está bem remunerado, você está avaliado e você ainda tem chance de ter uma estilingada de vez em quando, etc, etc, etc. Ou ele vai buscar um outro caminho. Agora, ele não vai olhar, e ele que tem esse perfil, não vai olhar e vai dizer assim, é, eu quero olhar e vou olhar o quanto você está ganhando, o quanto o outro está ganhando, porque o perfil é diferente, os modelos eles são diferentes. Então, assim, o que compõe um escritório estável e de futuro, na minha percepção? É essa composição de quadros. E aí eu falo especialmente dos jovens, assim, cara, esquece, não tenha pura e simplesmente como objetivo ser sócio de capital. Tenha como objetivo encontrar o seu caminho e se tornar essencial para que você tenha condição de escolher estar ali. Eu vou citar, né? A gente tem aqui o Felipe Lima, é um sócio de serviço, o cara está com a gente há 10 anos e é um cara que eu diria assim, irmão, tudo que você bota a mão você faz bem, os clientes gostam de você. Então, enquanto você quiser, você vai estar aqui com a gente. Porque você. E a gente tem a obrigação de dar a ele a perspectiva. Se ele se tornar um Rainmaker, ele vai ter o espaço dele no capital. Se ele se tornar um Minder,
daqueles absolutamente essenciais, eventualmente a gente cria e abre um espaço para que ele seja sócio de capital, mas eu não acho que ele tenha que olhar e dizer assim, se eu eventualmente não me tornar sócio de capital, isso significa que eu tenho que buscar um outro caminho, uma outra solução, porque eles não estão abrindo espaço. Não, pode ser simplesmente porque a gente não viu a necessidade de que você tenha que empregar dinheiro para comprar uma participação ou para não sei o quê, que você simplesmente está ali, está super bem remunerado, está sendo valorizado, está com o seu papel definido, está fazendo aquilo que você precisa. Então, eu, de uma certa forma, tenho trabalhado até dentro de mim para desmistificar essa história de ser sócio de capital. Porque é aquilo que você falou. No dia que você perde um prazo, e tem três tipos de escritório, né? Os que já perderam, os que vão perder e os que mentem. Então, assim, a gente está no primeiro, a gente já perdeu, mas no dia que você perde um prazo, cria um problema que pode gerar uma responsabilização grande, é que você vai descobrir assim o que é de verdade ser sócio de capital. Então, às vezes, não precisa, Não, e não não precisa precisa ter isso como mesmo. uma única saída. Não precisa mesmo. E é bem isso, né? A gente sabe o quanto é difícil encontrar num único CPF ou numa única OAB todas essas habilidades, né? Mas quem está hoje no comando, eu acho que enxergar os talentos dentro dessas habilidades, e aí, lógico, é uma questão de amadurecimento, inclusive, das pessoas, porque eu já conheci muitos super técnicos, que eram jovens super técnicos, e o tempo vai passando, as questões, a vida vai passando, e ele vai descobrindo ali algumas outras habilidades que ele nem sabia que tinha, e ele se transforma num grande finder e soma as duas coisas. Enfim, a vida ela é dinâmica, né? Olhando sob o ponto de vista da sociedade, obviamente que pensando em futuro, pensando em perenidade, como você já vem aí dentro de um caminho, né? De a, a vivência do teu pai na advocacia já fez uma sucessão, e daqui a alguns anos vai acontecer a mesma coisa com você, com o Caio, né? Então tem toda uma jornada para acontecer, claro, ela não é programada, porém precisa de alguns skills aí para poder falar assim, tá, quem vai conseguir sentar aqui e tocar o barco adiante, né? Vai ter alguém, invariavelmente vai ter alguém, mas olhar lá na frente e já começar a plantar essas sementes, eu acho que é interessante. Eu vejo muito vocês fazendo isso, né? A gente tenta. Quando a gente fez a fusão, eu e o Caio, a gente dizia o que a gente quer. A gente quer construir um escritório perene, para que alguém, quando eu chegar na idade do meu pai, ou um pouco antes, esse alguém eventualmente venha e faça aquilo que eu acho que a gente fez com o doutor Geraldo. E aí, só para fazer uma colocação, hoje nós somos em 9 sócios de capital, né, entre os 40 e tantos, e minha irmã mais nova, Cristina, também está aqui. Minha irmã mais velha, minha irmã do meio, né, Patrícia, é sócia do Snell Limmer, né, em Los Angeles, um dos, se não o maior escritório da costa oeste, meio oeste americano, né, 600 e poucos advogados, 700 advogados, algo do gênero. Então, assim, a gente acabou trilhando e tem um pouco de experiência de todo mundo. E essa história de perenizar, de transferir e tal, Lara, qual é a reflexão que a gente faz hoje? Nem sempre isso significa que você vai ganhar mais dinheiro agora. Porque o tamanho do investimento, o tamanho do desafio que é montar uma estrutura que transcenda a pessoa é algo de se refletir, de se pensar. Quantas e quantas às vezes a gente não pega se pensando assim, cara, vamos parar com essa história de perenizar, vamos diminuir essa estrutura, vamos trabalhar naquilo que dá dinheiro, vamos tubar de ganhar dinheiro e fazer. E que perenizar que nada, na hora que a gente acabar, acabou e tal. E esse dilema entre o olhar de curto prazo e o olhar de crescimento para o longo prazo, ele é permanente. E ele é permanente nas decisões. E às vezes você toma a decisão de cresce, outras vezes você toma a decisão de não faz isso,
você vai vivendo dentro da dinâmica. E você rever planejamento estratégico uma vez por ano para dizer, cara, como é que foi? É isso mesmo que a gente quer? E está se questionando, está se questionando, é extremamente importante. E eu acho que isso é uma das coisas que o Caio trouxe pro, depois da fusão, e é muito mérito dele, essa inquietude de pegar e dizer sempre e permanentemente, cara, e aí? Para onde nós estamos indo? Tá certo? Para onde nós estamos indo? Tá certo? Para onde nós estamos indo? Tem hora que chega da vontade de virar para ele e falar assim, cara, pelo amor de Deus, me deixa viver um ano achando que a decisão que a gente tomou está certa, para que eu não tenha que ficar rediscutindo o futuro a todo momento. Mas ele tem essa inquietude e isso é muito bom. É muito bom, porque a gente está o tempo todo revendo e indicando, olha, para onde a gente está indo, tá certo? Para onde a gente está indo, tá certo? E tem uma coisa que eu ouvi de um amigo empresário que eu nunca tinha ouvido e eu fiquei reflexivo. A gente foi fazer um evento juntos sobre M&A, ele recebeu um investimento e a gente o assessorou, então a gente estava trocando ideia com várias pessoas, e ele falou assim, porque o pai do Ricardo uma vez me disse algo que eu nunca esqueci, que é, na dúvida, cresça. Então, eu ouvi isso e falei, caraca, isso meu pai não me falou, eu não me lembro dele ter dito. Então, é uma reflexão e a gente, de uma certa forma, tem adotado isso. Tem dúvida? Tem. Cresce. Tem dúvida? Tem, mas cresce. Então, a gente vem dentro dessa ótica e a gente tem uma perspectiva de futuro de seguir crescendo, talvez numa velocidade menor daquilo que a gente cresceu desde a fusão, nos últimos 2 anos e meio, mas o objetivo é seguir crescendo, abrindo espaço, pegando jovens e dando oportunidade, vendo quem são as cabeças, quem são aqueles que estão dispostos a pagar o preço, fazendo o nosso papel de tentar estimular o crescimento. Não, show de bola. É isso aí. Na dúvida, cresça. E, querendo ou não, se você pode até não ter ouvido isso do teu pai, talvez diretamente, mas é o que, no teu caso específico, né? Até seria legal chamar o Caio aqui para um papo também, que ia ser bom ver, ouvi-lo, né? Porque ele também tem uma outra história, uma outra jornada, né? Na dúvida, cresça. E você vem fazendo isso desde lá de trás, né? Na dúvida, cresça. Na dúvida, vamos assumir responsabilidade. Na dúvida, vamos ser estagiário, contrata o outro Ricardo ali, vem comigo para audiência, você está crescendo o tempo todo, e isso acaba imprimindo um jeito de fazer que você vai passando para a tua equipe também, né? Na dúvida, cresça também, né? É, é uma tônica aí. Clara, tem uma coisa que eu queria ressaltar nesse ponto que eu pensei, a gente viveu isso junto, que é assim, quando a gente faz a fusão, a gente vai rever a trilha de carreira. A gente, inclusive, começa esse trabalho com você. E dentro desse desenvolvimento, alguém vira para mim e diz assim, mas Bruno, será que você sabe aquilo que os jovens querem? E aí a gente falou, é uma boa, porque 20 anos depois eu não sei se o olhar que eu tenho é o mesmo olhar. E aí a gente vai fazer a pesquisa, você deve lembrar um pouco do trabalho, a gente vai fazer a pesquisa para tentar identificar o que estimulava o jovem. Eu vou botar numa trilha de carreira, por exemplo, o direito de numa sexta-feira à tarde ficar em casa ou não trabalhar, o que eles valorizam. E você sabe o que eu descobri? E eu acho que é isso que eu queria colocar, é assim, que quando a gente foi montar a nossa trilha, que ainda não terminou, está em fase de conclusão, e nós já estamos falando de um trabalho de 2 anos, o jovem quer que a gente desenhe um caminho específico onde ele consiga identificar com clareza todas as coisas que eles precisam fazer. Ele quer uma trilha. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Se você fizer isso, você vai chegar lá. Como se não houvesse nessa construção subjetividades.
E isso não existe. Ninguém consegue saber desenhar uma trilha que seja perfeita, infalível e que vá chegar e que vá dar ao jovem. Então, o jovem que entra numa determinada estrutura, tem lá um plano, uma trilha, um plano de carreira, chame do jeito que for. E, cara, você tem que fazer mais, você tem que fazer diferente, você tem. E a minha fala é sempre o seguinte: quem faz as mesmas coisas do mesmo jeito atinge o mesmo objetivo, o mesmo resultado. Então, a trilha ou o eventual caminho é um orientador mais jovem. A crença é assim: você tem que fazer mais, você tem que olhar. Ah, não é uma competição, você tem que saber trabalhar em equipe. Mas, de uma certa forma, se você está olhando e está dizendo assim, eu estou tendo os mesmos resultados que o outro, você não vai, você não vai ter o destaque. Então, sabe, é assim, eu confesso para você que eu ainda não sei o que que passa e o que que sente e o que que pensa o jovem lá de 20, 23, 24. Às vezes a gente conversa com esses jovens do escritório e eu pergunto, cara, mas o que que vocês... E eles também não sabem. Até porque não tem como Então, saber também, né? Como saber? Como você vai adivinhar como é que vai estar a sua vida daqui 10 anos? Como você é falou, tem difícil. muitas suscetibilidades no meio do caminho, né? Tem muitas subjetividades, tanto de um lado quanto do outro. Então, a trilha são, eu acredito assim que a trilha ou o plano são pistas, não são garantia de caminho, são pistas, são sugestões de ideias ali que também, se surgir algo muito novo e que demonstre trazer um grande resultado e que eventualmente não estava ali traçado, o que importa é o resultado e não necessariamente a tal da trilha. Tem que ser só um direcionador, é só uma pista, é só uma luzinha, uma lanterninha, né? Concordo. Assim, eu continuo achando que essa construção de sociedade, a construção das pessoas, ela está muito mais nas próprias pessoas do que na gente. Todo mundo que era muito bom e que a gente não conseguiu abrir espaço, hoje está com o escritório próprio ou está com mais alguém, está bem, está feliz, Segue está sendo muito contente bom. Segue sendo muito bom. e, e não ficou com a gente, porque não aconteceu. E é a vida, e é assim que é. É isso aí. Enfim, Hoje, no escritório, você trouxe da tua experiência societária, você trouxe contornos de governança para o escritório, Ricardo? a gente, em 2020, quando fez a fusão, a gente entrou no PAEX, que é o Programa de Excelência da Fundação Dom Cabral. Então, a gente trouxe a metodologia de gestão da Fundação Dom Cabral. A gente está, nesse momento, em fase de construção ou de reconstrução do conselho. A gente está tentando trazer um externo. Tá? A gente tinha um conselho que era um conselho de sócios e a gente acabou descobrindo que ele não fazia papel de conselho, ali se discutiam coisas do dia a dia, coisas operacionais, ele não cuidava da estratégia, ele não cuidava do olhar de longo prazo, ele era um conselho muito operacional, então a Mais gente comitê gestor do que conselho, né? mais comitê gestor do que conselho, então coisas, a pergunta que eu sempre comecei a fazer é, se eu estivesse pagando R$ 1.000 a hora do conselheiro que está aqui, eu discutiria esse assunto com ele? Se eu estivesse pagando R$ 2.000 a hora do conselheiro que está aqui, eu estaria discutindo esse assunto com ele e a gente descobriu que muitas das coisas que eram discutidas ali não eram estratégicas e não precisavam estar naquele foro. Por isso, acabou com esse conselho está recriando. E aí a gente vai trazer um independente, um externo, a gente está avaliando a quem fazer o convite e tal. Uhum. Para além disso, a gente tem duas diretorias estratégicas, uma mais voltada para venda e tal, e outra voltada um pouco mais para gestão. Na mais venda, relacionamento, estou eu, um pouco mais de gestão está o Caio.
E a gente pegou o Fabrício, que tem uma formação, e trouxe ele para ser o executivo, tá? E eu descobri O uma coisa Fabrício, nesse Fabrício sócio, sócio. que hoje está como essa função, entre aspas, CEO do escritório, fazendo essa. Isso, isso. É ele que está nessa função executiva, né? É ele que tem os compromissos cotidianos de gestão. Obviamente, a gente acaba fazendo, eu, o Caio e ele, muitas discussões, mas eu tenho a cada dia descoberto que eu adoro ser advogado. Adoro, mas não me pede para ficar olhando a meta de produtividade, quantos processos tem por advogado, quantas peças, qual é a peça, número de peça média, o cara que está no contencioso um pouco mais de massa, a gente não tem massa, no modo de dizer, mas como é que está a produtividade, não sei o que, como é que está o nível de excelência, não me pede para ver se o coordenador fez a avaliação técnica dos coordenados, se as peças, que eu não dou conta. Não dou conta. Não tem problema nenhum em sair no sábado de manhã para ir fazer uma reunião com o cliente de relacionamento e tal. Mas esse apuro da gestão de um escritório um pouco maior não é para mim. E que Não dou conta alívio de fazer. descobrir o que faz você fazer melhor o teu trabalho, né? Que alívio que é isso, tendo pessoas que também fazem muito bem o seu trabalho na posição certa também, né? E isso dá o alívio, é essa, né, que faz com que você fale assim, me deixa aqui que eu sei que lá está sendo bem cuidado, que lá está sendo bem tocado e está perfeito, né? Muito E eu bom. acho que é a dor do crescimento, é você saber que você vai ter que confiar, que você vai ter que entregar, que as pessoas não vão fazer do jeito que você faz. E ok. E é assim. Então, eu descobri, depois de 2 anos, no primeiro ano o Caio ficou como CEO, tocava, teve os desgastes, no início do segundo ano tentaram passar para mim, e aí no meio do ano eu já falava, ó, cara, não é minha vibe, eu não quero, não gosto, não tenho tempo, acabo não dando prioridade a isso, porque entre fazer alguma coisa interna e ir lá vender um projeto, eu vou vender, e é isso, E uma das vantagens de você ficar um pouco maior, ou de você se unir a outras pessoas que têm essas habilidades complementares, né? E trazendo outras estruturas, essa é uma das grandes vantagens de uma fusão, porque você não precisa ser camisa 10 em todos os papéis necessários, e que quanto mais você cresce, mais complexo vai ficando, né? Uma coisa é você fazer gestão de um escritório de 5 advogados. A outra é você fazer uma gestão de 30, 40, 50 advogados. Então, muda, né? Então, assim, o bom de ter gente boa escolhida, que foi legal e que a gente teve esse match, né, profissional, é isso, né? Que você vai ter mais opções aí para falar assim, ó, então você cuida disso, você cuida daquilo, o outro cuida daquilo, outro, fazendo cada um o seu melhor dentro da sua posição. e é isso. E eu descobri que eu não era talhado para ficar olhando relatório, conferindo, checando e tal. Sento uma vez por mês, isso normalmente acontece nas AGMs, né, com o professor da Fundação Dom Cabral. A gente senta uma vez por mês, pega o que é estratégico, vai lá, vê os relatórios, analisa, discute as questões que surgem como prioritárias e tal, e aí a gente vai para os planos de ação, cada um o seu, cada um tocando aquilo que eventualmente, né, precisa tocar, e o dia a dia ele vem consumindo como sempre consumiu, e etc. Não na microgestão, né? Essa que é a Não. diferença. E, e é muito interessante, né, Lara? Porque assim, a gente faz aquilo que a gente faz bem e aquilo que a gente gosta. Se você consegue transferir aquilo que você não faz bem porque você não gosta, você tem tudo para caminhar no bom caminho, você tem tudo para estar tomando a decisão correta. E É. acho que hoje a gente, depois de 2 anos e meio e tal, a gente está muito mais maduro.
A gente olha, eu e o Caio, às vezes a gente discute com o Léo, com o Pedro, mas eu e o Caio a gente discute isso com muito mais frequência, dizendo assim, cara, a gente tem um monte de problema. Tem um monte de resquício de problema ainda da fusão, um monte de coisa que precisa alinhar. A gente acha que alinhou as coisas e às vezes as coisas ainda não estão alinhadas, tem 2 anos e meio. Mas quando a gente olha o que a gente já fez, meu Deus, sozinhos a gente ia levar muito, mas muito mais tempo para chegar aqui. Muito mais tempo. Que bom, né, Então, chegar a essas conclusões, né? Porque aí você fala, é isso que vai te dando essa sensação de, poxa, na época, pode até ser que você não tivesse todas as certezas se ia dar certo ou não, porque é um casamento. E casamentos, né, dependem de N. não, isso não significa assim, isso não significa que daqui a 10 anos a gente vai estar junto. Mas significa o quê? Que bem ou mal, ainda que amanhã o Caio olhe para mim e fala assim, Bruno, você fez alguma coisa, bicho, não te quero mais. A gente já tem um ganho e isso não pode ser negado. Uhum, Porque o que se aprendeu, o que se cresceu, o que se fez ao longo desses 2 anos e meio é um legado que não se apaga. certeza. É um legado que não se apaga. Então, a decisão não é mais. A gente até brinca assim, vamos separar e voltar ao que era. Não, a gente pode até separar, Mas voltar ao que era, mas voltar ao que era nunca mais. nenhum nem outro. Esquece. Nenhum nem outro. Esquece. É uma outra vida, é um outro caminho. E aí são escolhas que você faz todo dia. Casamento. A gente tem as diferenças? Óbvio que tem. É óbvio que tem. Mas eu escolho o que eu acho que é o melhor, que é o mais estável. E do alto dos seus 47 anos, a gente, nessa fase, a gente escolhe melhor as guerras que a gente quer lutar, né? Tem algumas que não valem a pena e você vai tirar de letra ali. E a coisa, a maturidade, ela é boa por conta disso, né? Porque você vai falando assim, olha, tem briga que vale a pena brigar, tem outra briga. E, cara, vamos entrar num processo mais leve aqui de fazer as coisas, né? Porque senão tudo vira ponta de faca e aí o casamento não dá certo, porque realmente, né? E não só assim, a gente, enquanto sócios, toma decisões também de brigas que não vale a pena. Você quer um exemplo? Eu nunca mais vou ser candidato a presidente do AB. Nunca mais. Nada como passar pela situação. Nunca mais. Então, assim, e isso é uma decisão de escritório, de negócio e tal. Você, enquanto negócio, você escolhe as brigas e o caminho, você decide aquilo que é estratégico, o que, que você quer e o que, que é bom e tal. E sócio bom é aquele que concorda e que chega à mesma decisão em 80% das vezes, e que em 10% você vai ceder, e que nos outros 10% ele vai ceder. Se em 100% das vezes alguém tiver que ceder, vai dar problema, Uhum. né? Então, eu acho que a gente É tem uma dança, isso. né? Uma hora um Né? passo para cá, um passo para lá, e a coisa vai criando mais liga, né? E lógico, todo o aperfeiçoamento que a gente tem como pessoas e como profissionais acontece com base em relação com o outro. O crescimento com a relação com o diferente, e no caso de uma fusão, existe um diferente, porque quem estava na estrutura, tanto do Caio quanto sua, já estava acostumado, né? Já tinha uma zona de conforto ali. Todo mundo já sabe os defeitos de todo mundo já sabe É isso. dos perrengues do passado, todo mundo já sabe as histórias de cada um. Quando vem um E diferente, de uma certa forma, eles já não competiam, porque já tinha meio estabilizado. Aí você junta todo mundo com gente já dá diferente. uma. Opa, peraí, ninguém mexa no meu queijo, peraí, o que eu tenho que fazer? Que eu tenho, como que eu vou me comportar em reunião? Aí vem uma série de outros amadurecimentos, né, das próprias relações. Nossa, ficaria conversando com você aqui, assim, muitas horas, né? Porque a gente começa e esses assuntos são muito bons, né, Ricardo? Sabe como que eu queria que você fechasse, assim, para a gente poder agregar mais valor ainda a quem assiste? A gente está aí já às portas de 2030, né?
Não dá para ignorar alguns fatos que já estão acontecendo hoje, que possivelmente vão ter impacto na vida profissional e na vida das pessoas, tipo, tecnologia, inteligência artificial, um mercado ainda em muito crescimento, porque não tem um freio, né? O mercado jurídico crescendo, você tem aí apontamentos de economia que vão para um lado ou para o outro, e isso mexe com a vida das empresas, das pessoas e tudo mais. Como é que você vê, convivendo com os seus jovens advogados aí, com os seus advogados não tão jovens também, vai ter mudança de papel na tua visão para chegar ali em 2030 e tá assim, aquele advogado presente no seu tempo, agregando valor a cliente? Tem alguma coisa que você imagina que seja necessário assim, olha, eu já preciso começar a desenvolver alguma coisa hoje. O que seria esse? Lara, a gente, dentro do nosso planejamento, a gente destacou uma pessoa, um advogado, que ele cuida especificamente de inovação. Então, exemplo, tá? Tem lá no planejamento que a gente vai fazer 3 iniciativas por ano de inovação dentro do escritório. Esse é o planejamento estratégico. Aí, quando a gente desce, fala, porque eu vou olhar o que tem de sistema. Eu falei, não. Tem que olhar um sistema e ver se funciona. Aí, outro sistema, chat GPT, né? Cara, não quero teoria. Você vai fazer curso, você vai ver no seu para entender se usa. Se usa, você implanta. Porque o movimento hoje ele é extremamente veloz, é extremamente rápido, é extremamente permanente. E um dos grandes desafios de qualquer jovem advogado, especialmente, não é saber o que está bombando agora, é saber o que vai bombar daqui a. Então, eu ouço os caras falando assim: porque eu estou pensando em fazer, exemplo, compliance. Mas por quê? Porque o mercado. Aí eu falo, cara, tá, beleza. Você acha que daqui a 10 anos o compliance vai ser a bola da vez? Ele fala, não sei. Eu falei, porque o seu desafio não é olhar e descobrir o que está bombando agora. O seu desafio é descobrir o que vai estar bombando daqui a 10 anos. Agora, na minha realidade, o que eu acho que é difícil de ser substituído? É a capacidade de resolver problemas. É a capacidade de olhar o todo, saindo da questão jurídica para pensar no problema. Quem atua no setor de transporte, especialmente transporte de carga, sabe que há um mês e meio atrás, o STF declarou alguns artigos inconstitucionais da lei dos motoristas. Ontem, eu estava fazendo uma visita técnica numa outra empresa de transporte, junto com um cliente, e não era para discutir qual era a interpretação da lei, qual era não sei o que da lei. Era para ir lá, ir para a operação do cara e dizer como é que ele estava pensando em mudar, o que ele estava pensando em mudar, como é que a operação estava fazendo, como é que a operação deixava de fazer, como é que tratava com o motorista, o que o motorista dele estava conversando, o que o motorista dele estava pensando, o que o motorista dele estava fazendo. Era conversar para dizer qual era o impacto financeiro, quanto que isso mudava no preço e tal. Então, eu fui junto com um cara de financeiro, que monta preço, junto com um cara de operações, junto com a advogada interna. Nós somos em 4 para fazer essa visita técnica e fazer uma discussão para tentar entender o problema e a necessidade de resolução do todo. E isso eu acho que é difícil de ser substituído. É você ter a capacidade de entender que os problemas eles não são resolvidos única e exclusivamente pelo direito. Porque esses aí você bota no contencioso e o juiz vai dar uma solução qualquer. Mas eu acredito que a justiça vai ficar mais rápida, eu acredito que a justiça vai utilizar a inteligência artificial, eu acredito que a gente vai começar
predizer qual vai ser a decisão a partir de análise de jurimetria, etc, etc, etc. Eu acredito que a gente vai ter no contencioso, à exceção de casos muito fora do padrão, a necessidade de criar distinguish, criar distinção, não sei o que, para não cair lá na sentença automática do caso, etc, etc. Eu acho que a gente vai ter que reaprender contencioso. Mas eu acho que o diferencial que o advogado empresarial vai precisar continuar tendo é essa capacidade de olhar o contexto como um todo para enxergar as consequências econômicas, operacionais, de preço, de tratamento de RH, de não sei o quê, para aqueles problemas que são mais complexos. E isso você eventualmente não vai resolver sozinho, você vai resolver montando time, tendo o especialista dessa área, o especialista daquela área e tal. Mas esse é o... E aí eu sempre fico, e as minhas reflexões são sempre assim, essa é o meu olhar, a minha visão a partir daquilo que eu faço, né? E que eu enxergo hoje. Então, assim, Ricardo, você vai aprender a jurimetria para conseguir dosar e saber se vai ganhar ou se vai perder e tal? Não, eu não vou fazer isso. Alguém vai fazer, né? O jovem, ele pode eventualmente se especializar nisso e tentar fazer isso? Pode, é um caminho. Agora, eu continuo achando que o diferencial é saber lidar com esse olhar de todo e tal, porque essa é a grande dificuldade que eu enxergo. A grande dificuldade que eu tenho de formação com os advogados é sentar numa sala de reunião com o diretor de uma empresa, ter a capacidade de ouvir o problema e enxergar os desdobramentos em mais do que uma área. É enxergar que aquilo ali vai desdobrar em preço e saber se aquilo é possível ou se não é possível, é enxergar se aquele problema é um problema daquele caso, ou se tem todos os outros reflexos em cima de outras pessoas, de outros casos que tem ali. Essa é a grande dificuldade. O meu grande temor é entrar com um advogado numa reunião com uma alta direção e o advogado querer discutir o processo. Porque eu tenho certeza que, salvo raríssimas exceções, o diretor está pouco se lixando para aquele processo. O diretor, na verdade, vai estar, a alta direção vai estar ali para analisar reflexos de. Se é 500 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, ele precifica e tal. Se é isso e tem outros desdobramentos, ele vai querer entender o caso para conseguir enxergar quais são os outros desdobramentos. E isso é que é difícil ensinar, na minha percepção. É difícil você pegar um jovem advogado, colocar ele na sala e ter a confiança que ele vai, eventualmente, atingir o nível de percepção que a alta direção está tendo ali para acompanhar aquele negócio. Até porque, às vezes, é difícil, para mim, que estou nesse troço há 20 e tantos anos, que fiz contabilidade, que fui aprender balanço, que fui não sei o quê e tal, porque, às vezes, eu não tenho conhecimento da operação para enxergar todas as consequências. Então, esse é um processo, de novo, em curso, inclusive para mim. Chega numa usina nova, pô, a gente atua muito para usina de álcool. Aí você chega numa usina nova, tem particularidade no seu que para você bem atender, se você vai fazer essa construção de solução, você vai precisar entrar no detalhe. Eu vou fazer M&A de qualquer um, você vai precisar disso. Em suma, o advogado precisa ser mais curioso além do direito, né? E tá sempre nessa busca, porque quando a gente fala de empresas e soluções, você tem tantas variáveis que a pessoa precisa, poxa, se ela atender 10 segmentos de empresa diferente, ela já começou 2 passos ou 3 passos para trás, porque não tem como você conhecer 10 tipos de negócios diferentes. Então, acho que talvez que a gente pudesse deixar aqui de um primeiro dever de casa. Eu sou um jovem advogado, estou começando a minha carreira, eu já sou um velho advogado, já sou sênior aqui e quero entregar mais para o meu cliente. Sai do seu escritório e vai lá, né? E não vai lá discutir um processo.
vai lá conhecer a operação, Vai de calça vai lá ver jeans. quais são as dificuldades, vai de calça jeans. Qual é o... Eu vou tentar lembrar aqui de um caso. Enfim, teve um caso recentemente que a gente estava discutindo, e aí envolvia uma questão de terra, ou de... E aí, num dado momento, eu falei assim, não, gente, para, vamos fazer uma coisa. Eu vou lá no lugar e aí a gente volta a discutir. Eu quero ver, eu quero saber do que vocês estão falando, que eu não consigo entender. E isso é difícil de ser feito. Olha, Ricardo, Esse aprendizado é esse difícil. processo, ele realmente, assim, eu sei que a gente já está alongando, mas eu acho que você falando disso, quando eu fui uma jovem advogada dentro de uma empresa de energia, e eu era responsável pela toda a parte do direito do consumidor, então eu ia fazer audiência à noite, enfim, aquela história do começo lá de 97, 98, por ali. E a gente só perdia as ações de reclamação de, enfim, conta de luz, não sei o quê, taxa de religação. E um dia eu falo assim, gente, eu não aguento mais perder e eu não entendo nada disso daqui. Eu botei minha calça jeans, fui lá no laboratório da empresa e falei assim, eu preciso de um relógio. Não, não pode tirar relógio daqui em metro, não sei o que. Eu falei, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu preciso de um relógio. Convenci os meninos lá, os engenheiros, e eu chegava na audiência com um relógio debaixo do braço e a minha pastinha do outro. E eu falei assim: esse juiz vai entender o que, que é um relógio, como é que conta, como é que deixa de contar, porque tem coisa que é só vendo, senão o direito ele fica muito teórico, são muitas palavras para explicar uma coisa que poderia ser explicado enxergando, né? Então, acho que E é fazendo tudo muito uma intangível, né, lá? Às vezes as coisas super, são intangíveis. Em super. 2002, essa empresa que ontem eu visitei, eu já estou com elas há 21 anos, ela teve um acidente em que foram 32 mortes, 3 paraplegias, foi assim, terra arrasada. E a gente sabia que a culpa não tinha sido do motorista da empresa. Só que, como você tinha uma situação lá em 2002, de muita gente humilde, muita gente com dificuldade, famílias que perderam pais e tal, não sei o que, alguém entendeu que tinha que botar alguém para pagar a conta. E aí você vai explicar a dinâmica, você tem perícia, tem não sei o que, você sabe o que a gente fazia? A gente levava uma miniatura de uma carreta e a miniatura de um Gol e a miniatura de um micro-ônibus. E aí eu dizia assim, excelência, olha só o que acontece. Se a dinâmica do acidente fosse essa que estava narrada, tá vendo aqui, eu empurro a carreta vai tombar desse lado. Não teria pegado o micro-ônibus. O único jeito de ter pego o micro-ônibus é que o acidente tenha acontecido desse jeito. Tá vendo? Olha aqui, ó, mexe, tenta aí, a articulação é a mesma. E é isso que você está dizendo. A gente precisa sair da caixinha comum. Criatividade, né? Eu acho que é isso. Você fala assim, tá todo mundo leva papel para audiência, vamos levar outra coisa, vamos fazer uma outra forma de expor. E aí entra legal design, entra outras hoje formas para permitir traduzir isso tudo, né? Essa subjetividade, essa intangibilidade em algo mais visível, porque é isso que vai ajudar a resolver problemas, porque o objetivo final é esse, né? Não adianta que o futuro a gente vai ter que trazer diferenças, né, Ricardo? E eu acho que é isso que vai fazer com que possa-se ser advogado em 2030, estando presente no tempo, né? Me fala assim, um conselho que você dá para quem está começando, para quem já está na ativa, além de todos os que você já deu, tem alguma coisa que faltou? Difícil. Eu acho que eu repito sempre as coisas que me marcaram muito, né? Sucesso é 90% transpiração, 10% inspiração. 1 hora a mais por dia não faz diferença, a não ser que seja 1 hora a mais por dia durante 10 anos, 12 anos, 15 anos.
Eu acredito muito no trabalho. Uma vez disseram aqui no escritório que a alta direção tinha uma... A crítica que foi feita foi... Enfim, eu não vou lembrar exatamente dos termos, mas era como se a gente valorizasse o esforço exagerado, o trabalho exagerado. Como se a gente desse valor ao cara que trabalha no final de semana, no sábado, no domingo, e etc, etc, etc. E aí fizeram essa crítica e eu fui fazer a reflexão. E aí, numa determinada fala, é assim, gente, olha só, cada um tem que ser fiel àquilo que ele acredita. Então, eu queria que vocês ouvissem. Eu não acho que a gente tenha que montar a estrutura de trabalho para que o cara tenha que trabalhar sábado, domingo, até 10 horas, 11 horas da noite, todo dia e tal. Eu acho que a gente não dimensiona a equipe para que isso aconteça. Bom, mas eu não acho que vocês vão fazer o que é necessário de 8 a 6, de 9 a 6. Eu não acredito nisso. Para vocês, não é por mim, não é pelo escritório, não é pelo... Eu não acredito. A minha crença, os meus valores indicam que a gente só consegue atingir o sucesso transpirando, 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 se dedicando, estando disposto a pagar o preço. Isso é... Eu não vou lembrar da crítica e do termo, mas foi uma crítica bem construída. Isso é amor à exaustão, sei lá o que, etc. Workaholic, workaholic. Chame do jeito que vocês quiserem. Assuma a crítica, mas essa é a minha crença. A minha crença é: quem faz as mesmas coisas do mesmo jeito atinge o mesmo objetivo. Então, se você quer um objetivo diferente, você precisa se dedicar mais, você precisa estar disposto a pagar o preço. Poder sem limites. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Quem não tiver disposto a pagar o preço não chega onde ele eventualmente almejou chegar. Pode acontecer, dar uma sorte, ser absolutamente um gênio, pode, mas não é a história. Eu adoro ler biografia, né? Então, você lê, eu estou aqui olhando para o quadro de livros aqui, tem a biografia do Wozniak, tem a biografia do Antônio Emílio de Moraes, tem a biografia do Steve Jobs, todo mundo. No início eu trabalhei, o Steve lá na garagem com Gates, etc, etc. O Jobs, daquele jeito que já foi retratado num monte de livro. Enfim, é a minha crença. Então, o meu conselho e a minha realidade, a minha visão e o meu olhar, sendo assim absolutamente transparente com qualquer jovem que seja, esteja disposto a pagar o preço. Viva, aproveite, viva a vida. Work hard, play hard, mas saiba que ela vai te custar, ela vai te cobrar, ela vai te exigir. E é você que vai definir o tamanho da sua ambição e do seu desejo. Show de bola. E é aquela história, né? Você quer resultado com mais velocidade, você tem que botar mais o pé no acelerador, não tem como, né? Você quer ir mais lento? A gente só não foge de uma coisa nessa vida, das consequências das decisões que a gente toma. Então, você pode decidir tudo. Eu tenho assim, eu concordo plenamente com você. Para mim, resultado é fruto de trabalho em volume. Trabalho não é o excesso, mas é em volume. E eu tenho que saber que eu posso decidir qualquer coisa até não trabalhar. Eu só não posso brigar com a consequência da minha decisão. Mais ou menos isso. Eu olho para você, não sei se você tem a oportunidade de contar a sua história, mas, pô, viveu em avião, viajou para lá, viajou para cá, ficou em hotel bom, ficou em hotel ruim, foi para escritório bom, foi para escritório ruim, uma semana. Não invejo, sabe? Não invejo a vida que você viveu. Aí você chegou onde você chegou. Pô, se alguém virar e falar assim, a Lara teve uma vida mansa, eu falo, Sorte. filho.
Para com isso, conhecer a rotina dela. Você liga para ela, tá em Teresina, e depois tá onde? Tá em Sinop, depois tá onde? Tá em. Para com isso. Agora, você sabe Hoje, com uma esse, coisa? Uma coisa que hoje, eu com essa acho que... modernidade toda, Lara, você deve até sentir falta dos cartões de milhagem da. Olha, Né? assim, o meu carro não tem farol de ré. Eu gosto de olhar sempre para frente. Eu acho que o tempo de estar lá nos aviões, etc., foi legal, era o que precisava fazer, a gente foi e nunca correu da raia. Hoje são outras realidades, são outros desafios e a gente vai se adaptar às novas situações sem perder o volume, né? Mas uma coisa assim, uma coisa que faz toda a diferença, e eu acredito que para você também, porque o volume, ele não pode ser pesado. Você tem que estar feliz ali trabalhando e falando assim, eu quero isso, eu estou fazendo isso porque eu sei que isso vai me levar em outro lugar, vai me levar para outro lugar, né? O Nietzsche tem uma frase que eu sempre repito, Ricardo, que é: quem tem por que viver suporta qualquer como. Então, quando o teu porquê, pô, eu quero ter resultado, eu quero ter sucesso, eu quero ser alguém reconhecido, enfim, cada um entenda o seu porquê, né? Você suporta qualquer como, mas não suportar no sentido de estou carregando uma carga pesada. Não. Ai, que Eu brinco. difícil, que sofrimento. Não! Pô, vamos lá, tem mais um avião para entrar, tem outro negócio para fazer, cara, é outro escritório para descobrir. Que legal, isso é energizante, né? Eu falo para minhas filhas o seguinte: por que papai trabalha? Primeiro, porque papai gosta do que ele faz. Segundo, porque papai é bom no que ele faz. E como ele gosta e faz bem, as pessoas pagam ele para ele fazer o que ele faz. Essa é a primeira coisa que eu sempre falo em relação a isso. A segunda coisa é a seguinte: eu me lembro a primeira vez que eu recebi um honorário, que o escritório recebeu um honorário, que eu falei assim, nossa, né? Que de encher os olhos. Eu estava num shopping e me deram a notícia de que uma determinada ação tinha sido julgada, tinha transitado em julgado e tal. E aí era só emitir a nota e receber o dinheiro. Eu me lembro de ter dado um berro super no meio do Discreto, shopping, aí, discreto. ah! Mas me lembro também que 5 minutos depois, não mais do que isso, eu já estava pensando em projeto, no que eu ia fazer, como é que ia fazer, o que ia fazer, o que não ia fazer, e etc, etc, etc. Então, eu tenho certeza que para você, como para mim, vale muito mais o caminhar do que a chegada. Eu já subi o Kilimanjaro, já fiz trekking de altitude no Peru, no céu. E todo mundo me pergunta assim, mas Ricardo, você vai lá, quanto tempo você ficou no topo do Kilimanjaro? Ah, uns 5 minutos. Tudo aquilo para 5 minutos. Mas assim, É no o tudo final eu aquilo que levei é o 5, legal. 6 dias desconectado, sem internet, sem, sabe? Isso é o que importa. Então, o que importa é esse caminhar. E eu acho que é o que você está dizendo, e é um pouco do. Encontrem algo que você se sinta bem fazendo, porque isso é meio clichê também, né, Lara? É clichê, mas Ah, assim, é clichê, mas assim, eu só posso falar da minha experiência, assim como você só pode falar da sua. O clichê é se a gente tentar botar a nossa experiência como carimbo em tudo. Eu não vou fazer isso, né? Mas a minha experiência diz que eu fazer as coisas feliz, o trabalho vai ser o mesmo e a sensação de leveza vai ser diferente. Se eu olhar para isso falando assim, meu Deus, eu devia estar numa praia, nossa, como eu trabalho. Sabe, o cérebro da gente é a mágica do negócio. é, Então, se o meu é cérebro isso fala aí. coisas legais para mim, fala assim, poxa, vai lá, você está sendo útil, você está colocando em prática um conhecimento que você tem. Poxa, que bom você poder ser alguma coisa, fazer alguma coisa com dons que a gente recebeu de graça, né, Ricardo? Porque é de graça. A inteligência, a capacidade de pensamento, né, a força de trabalho, a saúde.
A gente não tem muito, se cuida, mas assim, podia ter sido diferente, né? Poderia ter sido É diferente. isso. Então, No assim, final, é é isso mesmo. uma manifestação. Trabalhar feliz em volume é uma manifestação de agradecimento a tudo que a gente tem de graça. Então, ficar em casa no sofá achando que 6 da tarde já é hora de tá fazendo um relax, é você botar fora coisa boa, né? Mas tudo bem, eu respeito. Se Não, quem também. gosta está feliz e tal, e não sei o quê, e aceita as consequências É disso, isso. É tá isso. tudo certo. Tá tudo certo. Para mim, a visão é outra, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Querido, olha, assim, obrigada mais uma vez. Que papo bom. A gente podia ficar aqui mais algumas horas filosofando sobre todos esses assuntos, né? É sempre muito bom conversar com você. Eu quero te dizer, assim, publicamente aqui, que eu tenho muito orgulho de ter assistido várias etapas da tua carreira, vários momentos do crescimento do escritório, e é muito bacana a gente enxergar alguém crescendo, evoluindo, né? Fluindo e transformando a vida própria das pessoas que estão em volta, como você faz, e agora com o Caio e toda a turma, né? Juntos no escritório. Então, eu quero te dizer isso publicamente. Minha admiração, meu grande abraço para o teu pai, porque é uma pessoa também admirável, uma pessoa super querida, e mais sucesso para vocês, né? Que é só isso, né? Na dúvida, cresça. Eu vou usar isso como uma Tem frase. 20, tem 21 anos que eu trouxe o Rodrigo a primeira vez à Vitória. Final de 2002. Então, no final de 2023, faz 21 anos. Tem 21 anos que, entre mortos e feridos, entre idas e vindas, Salvaram todos. a gente acaba se encontrando, Lara. Então, é a gente que tem que agradecer. Transmita aí o nosso abraço ao Rodrigo, ao seu time. A gente tem muito ainda para fazer em conjunto. Com certeza, garoto. Ó, um beijo, essa casa é sua. Vamos dar mais um tempo do nosso papo, a gente volta para falar de outros assuntos e você trazer mais coisas que estão acontecendo no escritório, tá? Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Eu que agradeço. Beijão. Um beijo. Uma conversa muito boa. Ricardo, ele tem uma visão que eu gosto muito, que é essa coisa de dedicação ao trabalho, de visão comercial, de entrega realmente a fazer o melhor para o seu cliente. Eu acho que esse papo foi muito bom nesse sentido. Eu quero, mais uma vez, agradecer a tua presença aqui e te dizer para você se inscrever no podcast Áudio Legal do Spotify, no nosso canal Mundo Jurídico do Futuro, no YouTube. Já trago um colega advogado, já mostra para ele nesse nosso programa para que ele possa assistir também. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber os nossos próximos conteúdos. Se você quiser trazer seus comentários, trazendo as suas impressões sobre a sociedade de advogados, a vida de sócios, entre outras questões que você queira trazer, nós ficaremos muito felizes em te ouvir e vai ser um prazer te receber por aqui. Te convido também a nos seguir pelas redes sociais. É só pesquisar os nossos nomes, o meu, Lara Selen, a Selen Bertozzi, e do nosso convidado Ricardo Brum, no LinkedIn e no Instagram. No próximo episódio, nós vamos conversar com outro sócio fundador ou sócia fundadora, então acompanhe os próximos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Um grande abraço e até lá!